Bom dia, amada igreja, irmãos. Eu estou me ouvindo muito mal ou está tudo bem aí? Está tudo bem? Eu que estou me ouvindo mal, estou surdo, não tomei banho direito. Graça e paz sobre a vida de vocês. Melhorou, meu irmão, agora eu estou me ouvindo. Vamos lá. Nós sabemos que Deus é bom. Talvez não experimentemos disto, mas Ele continua sendo bom, mesmo que a gente não tenha experimentado disso e vivido isso na plenitude daquilo que seja a promessa dEle para as nossas vidas. Jesus prometeu vida abundante. Estamos tendo vida abundante? Não necessariamente. Por quê? Porque nós não estamos entendendo a vontade de Deus e nem o seu querer. Nós temos falado sobre isso. E precisamos compreender essa vontade. Porque se não entendermos essa vontade, nós continuaremos a viver uma vida medíocre. Uma vida que está longe do propósito de Deus. E a gente precisa caminhar nisto, evoluir, crescer, amadurecer e entender a vontade de Deus. E como comentado a semana passada, trazido na palavra, isso não depende de ninguém. Ninguém pode fazer isso por mim. E eu não posso culpar ninguém por isso. Sou responsável diante de Deus pelos meus compromissos com Ele. Por entender sua vontade, por compreender seu querer e por buscar essa vontade. Lá nas Escrituras, no Velho Testamento, Jeremias fala sobre isso, daquilo que Deus está falando lá em Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E a gente precisa buscar de todo o coração para poder ter o entendimento. Dependemos inteiramente de Deus para isso. Nós precisamos entender que isso não depende de esforço nosso. O nosso esforço está em buscar, em abrir o coração, em querer ouvir, em entender aquilo que Ele está falando, e mais do que isso. Baseado naquilo que Ele está falando, vivermos segundo aquilo que Ele fala. Mas a gente precisa buscar e entender, para não vivermos uma vida religiosa medíocre, que não tem nada a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, nós falamos do compromisso com o Pai, compromisso com o reino, compromisso com sua vontade. Antes disso, nós falamos do aspecto de que somos administradores de Deus, que somos dispenseiros de Deus, falamos de igreja, do que é igreja, o que é família. E a gente precisa entender. Isso faz parte do fundamento da nossa vida. Se entendermos isso, as coisas ficam mais fáceis de ser vividas e numa perspectiva que traduz a vontade de Deus. Por isso, em Efésios, texto usado a semana passada, 5, 1 e 2, fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deste amor que Cristo praticou, foi uma ação. Guilherme compartilhou aqui também quando trouxe a palavra deste amor. Ele falou deste amor. Como posso eu ser imitador de Deus? Como podemos, como família, como igreja, ser a expressão de Deus neste mundo, ser aquilo que é a vontade dEle? Andarmos de modo digno da vocação, revelarmos o Filho, manifestarmos o Filho ao mundo. O que é isso? Como eu vivo isso e como eu expresso isso? Pelo meu empenho, pelo meu esforço? Não. Eu preciso aprender uma coisa: o fundamento que norteia a minha vida é a fé. É somente através da fé que eu vou fazer aquilo que é da vontade de Deus. E nós, como igreja, só expressaremos Deus ao mundo quando entendemos que a nossa vida ela deve ser vivida baseado na fé. A fé é o fundamento da nossa vida. Só assim nós seremos imitadores de Deus. Por isso as Escrituras estão cheias disso. Lá em Hebreus 10, 38 fala do quê? Fala que o justo vive por fé. Existe outra maneira de viver? Não, o justo vive por fé. Lá em Hebreus 11, 16 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se não for com base na fé,
não tem como agradar a Deus. Por mais que eu me empenhe, por mais que eu me esforce, não agradarei a Deus. Por quê? Porque Ele não recebe aquilo que provém da minha natureza, da minha vida, da vida natural, do homem natural. Nós precisamos entender que a nossa vida é baseada na fé. Lá em João 3,16, diz assim, que quem crê no Filho tem a vida, ou seja, crer, fé, eu preciso de fé para ter a vida. Lá em Hebreus 11:1, que também nós mencionamos aqui, fala que é a certeza de coisas que se esperam, a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu sei o que eu estou esperando. E é a convicção de fatos que não se veem, fatos que também conheço. Agora, está falando de outra coisa? Não. Eu preciso saber o que eu devo esperar e quais são esses fatos. Porque se eu não tiver o conhecimento e o entendimento, eu não viverei. Lá em Romanos 14:23 fala, tudo que não provém de fé é pecado. Se eu vivo a minha vida sem ser por fé, eu estou na realidade vivendo em pecado. Porque nada que não provém da fé agrada a Deus. Porque nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Tiago 2:26 diz assim, a fé sem obras é morta. A nossa vida, ela é totalmente baseada na fé. Se eu não entender fé, não vou viver a vontade de Deus. Por isso, somente conseguirei cumprir tudo aquilo que Deus designou e estabeleceu para os seus filhos, baseado na fé. Agora, eu preciso entender o que é fé. E isso, se eu não entender, o que vai acontecer na minha vida? Eu não vou experimentar da maravilha, da vida plena que Deus nos concedeu. E nos concedeu por meio de seu Filho. O que nós precisamos entender é que nós temos vivido muito mais uma religiosidade do que efetivamente a vontade de Deus para nós. Nós pensamos simplesmente em Jesus como Salvador. Nós aceitamos Jesus como Salvador. Mas nós não reconhecemos Ele como o Senhor e o Cristo das nossas vidas. Se nós não entendermos isso, nós não viveremos a vontade de Deus. E não basearemos a nossa vida em fé, mas simplesmente na nossa religiosidade. E nós precisamos entender que não se trata simplesmente de aceitar Jesus como Salvador. Eu aceito Jesus por inteiro, por aquilo tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez e para cumprir todo o propósito de Deus. Ele foi estabelecido como Senhor sobre todas as coisas. E quando eu me submeto a Cristo, eu me submeto a Ele, reconhecendo Ele como meu Salvador, mas eu reconheço Ele como meu Senhor, como Cristo, como Messias, como o enviado do Pai, aquele que iria restaurar todas as coisas. E nós precisamos compreender isso. Precisamos entender que isso tem que fazer parte da nossa vida. Não se trata simplesmente de crer em Jesus Cristo, mas de viver segundo aquilo que foi estabelecido antes mesmo da criação do mundo, no plano que o Pai, que Deus estabeleceu. E nós precisamos entender qual é esse plano e qual é essa vontade, para que nós, como filhos, vivamos da maneira que agrade a Ele. E o primeiro aspecto que a gente precisa entender é: precisamos ser imitadores de Deus. Pois se não formos imitadores de Deus, nós não estamos cumprindo o nosso papel e não estamos entendendo o nosso papel neste mundo. Como pessoa e como família, como igreja. Como assembleia responsável por manifestar e revelar Deus ao mundo. Nós temos que entender e olhar nessa perspectiva. Somos responsáveis, porque como Cristo veio enviado pelo Pai para revelar o Pai ao mundo, tornar o Deus invisível, visível ao mundo, nós fomos enviados por Cristo para fazer a mesma coisa. O papel da igreja não é simplesmente
reunir semanalmente no lugar. O papel da igreja é revelar Deus ao mundo. Fazendo eu parte dessa família, tendo me submetido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o meu papel dentro da família e para o mundo é revelarmos Deus ao mundo. Por isso, como mencionado, o compromisso é pessoal. Ninguém pode fazer. Mas a expressão desse compromisso, eu não vivo isoladamente, eu não vivo sozinho. Eu só vivo isso em família. Por isso, se a gente entender que a salvação, ela está relacionada à regeneração de Deus, ou seja, ao nos fazer nova criatura, Ele nos criou, fez de nós um novo ser. Deu um novo coração, fez de nós um novo ser conforme a sua imagem, a sua semelhança. Por que Ele fez isso? Nós fomos feitos à semelhança do seu Filho, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós, ao entendermos isso, a gente possa imitar Deus, fazer como Ele. E fazermos isso, a gente faz o quê? Nós agimos como Deus diante das pessoas. E precisamos entender que temos que agir como Deus diante das pessoas. Pois só assim o Pai será conhecido, só assim cumpriremos a sua vontade, só assim viveremos da forma como Ele planejou. E só assim obedeceremos o mandamento que Ele nos deu, o novo mandamento: amar uns aos outros como Ele amou. Isso não pode ser simplesmente teoria na nossa vida. Como eu me conduzo a isso? Eu preciso entender esses aspectos, pois se eu não entender fé na maneira como preciso compreender, eu vou simplesmente basear minha vida em crenças ou aspectos, como a gente fala, de credulidade. O que são esses aspectos que muitas vezes norteiam a nossa vida? A gente adquire crenças segundo as nossas conveniências, ou seja, segundo os nossos interesses. Ou por não conhecermos as Escrituras, a gente ouve certas coisas e assume como verdade. E a gente passa a praticar aquilo, e aquilo não tem nada a ver com o reino de Deus e nem a vontade de Deus. E outra coisa que eu preciso entender é que muitas vezes eu seleciono daquilo que é do meu interesse pessoal. Ou seja, eu não entendi Jesus Cristo como Senhor, mas eu entendi Ele simplesmente como Salvador, aceito somente essa parte e não entendo a responsabilidade de tê-lo como Senhor de minha vida. Porque se eu não entendo, eu não vou viver aquilo que Ele disse que é para eu viver. Eu vou viver segundo as minhas conveniências, segundo os meus interesses. Vou ser simplesmente religioso. Isso é crença. Isso é construir sofismas que não traduzem a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos entender. Fé também não é otimismo, não é pensamento positivo. E a gente usa as Escrituras para isso. Porque muitas vezes, como está lá em Mateus, por exemplo, Mateus 17:20 fala: se tiver fé como um grão de mostarda, será capaz de pedir para esse monte sair daqui e ir para o mar. Ou então, lá em Marcos 9:23 fala que tudo é possível ao que crê. Aí você começa a achar que pensamento positivo vai te levar a ter aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Vamos alcançar isso quando agimos dessa maneira? De forma nenhuma. Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus tem compromisso com a sua vontade. Isso nós precisamos compreender. Agora, como eu posso basear? Qual é o fundamento da Escritura, entendendo que ela não é as minhas crenças que eu construí ao longo, ou que eu ouvi ao longo e que ainda continuo ouvindo, achando como aspectos que se eu depositar 40 vou receber 120 de volta, ou se eu der 1.000 eu vou receber 3.000 de volta, e acho que isso Deus está disposto a fazer isso, que Deus tem obrigação e compromisso de me abençoar com relação ao meu trabalho, para que eu possa crescer e receber um bom salário, ou que Ele tem um compromisso com a minha empresa. Deus não tem compromisso com essas coisas. O compromisso dele é conosco, para cumprirmos a sua vontade e vivermos o seu plano segundo a sua vontade, não segundo o que nós achamos ou pensamos. Ele pode usar os nossos negócios, sem chama de dúvida. Ele pode me abençoar no meu trabalho, me dando promoção, aumento de salário, pode. Mas eu preciso entender para que eu estou recebendo isso. Porque se eu não entender,
eu ainda vou usar, e isso vai ser mais maldição na minha vida do que realmente uma bênção para a glória de Deus. Porque eu vou usar simplesmente para o meu interesse e vou enfronhar ainda mais num buraco que Deus não quer que eu entre. Deus quer que a gente viva a sua vontade na maneira como a gente está. E aproveite todas as oportunidades, seja de empresa, seja no negócio, seja no trabalho. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. E como estamos fazendo. Porque nós não estamos aqui para buscar nenhum benefício e nenhum interesse que nos atenda. Nós estamos aqui, no que estivermos fazendo, para um propósito só. Glorificar a Deus através das nossas vidas e revelarmos Deus ao mundo. Se não fizermos isso, nós não vamos viver a vontade de Deus. E o que nós estaremos vivendo é simplesmente religiosidade, que não agrada ao Pai. Por isso, o que fundamenta a fé? Qual é o fundamento da fé e que a gente precisa entender? Se não entendermos que a fé, ela provém de Deus, atua em nossas vidas, e essa fé que nós adquirimos porque veio de Deus, ela retorna para Deus. O que isso quer dizer? Fundamento da fé, eu só vou crescer e entender fé e viver na plenitude disso quando eu conhecer as Escrituras. Se eu não conhecer as Escrituras, não terei uma vida que agrada a Deus e nem segundo a sua vontade, porque eu não conhecerei aquilo que Ele fala, aquilo que Ele nos afirma, aquilo que é promessa, aquilo que não está fora de contexto, mas faz parte do contexto. Quer conhecer as promessas de Deus? Não tem outro jeito. Não tem maneira fácil de fazer isso. Não é simplesmente sentado esperando que os outros tragam tudo pronto que eu vou aprender e crescer. Eu tenho que ler as Escrituras. Tenho que criar isso na minha vida. Conhecer as promessas, pois é através das Escrituras é que eu vou conhecer a vontade de Deus. Fora das Escrituras, não conhecerei a vontade de Deus. Não tem outra maneira. Como mencionei, que eu estou falando está nas Escrituras ou traduz simplesmente palavras de homens? O que Deus quer que a gente aprenda é que nós precisamos aprender a julgar o que ouvimos, porque Paulo fala sobre isso, ouvir todas as coisas, reter o que é bom, joga fora o que é lixo. E muitas vezes nós temos ouvido tanto na televisão, no rádio, em toda a mídia social, tanto sofisma, tanta coisa errada, que não nos conduz à vontade de Deus. E a gente segue, ouve e aceita como verdade, porque nós não conhecemos o que Deus fala. Precisamos conhecer. Precisamos conhecer para poder julgar. E a única forma de eu crescer, aprender e entender o que é fé, é quando eu conheço as Escrituras, eu conheço aquilo que ela fala, aquilo que Deus prometeu para nós, aquilo que Ele nos falou da sua vontade. Por isso eu só cresço se eu conhecer as Escrituras. Por isso que lá em Romanos 10, 17, fala acerca disso que o Enoque mencionou aqui. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Como eu posso saber daquilo que Deus fez, da obra que Ele realizou em nós, que temos falado, que temos mencionado aqui? E uma ressalva: de quantas palavras você consegue lembrar? De quantos ensinos ministrados neste púlpito você consegue lembrar do que foi falado, que falam das promessas de Deus? Muito pouco. Você não reterá mais do que 20% do que está sendo falado aqui. Mas por que continuamos a falar? Porque é importante que caia a ficha e você comece a fazer o que precisa fazer, para que você cresça e amadureça. Porque se você não fizer, continuar ouvindo, você não vai reter, não vai aprender e não vai crescer. Qual é o desejo da liderança, do corpo de liderança dessa congregação? A maturidade. Porque sabemos que toda a obra de Deus só continua, ela só existe porque as pessoas amadurecem e entendem o que é o amor de Cristo. Porque se não entendermos o amor de Cristo, nós não viveremos, não seremos imitadores de Deus. Se nós não entendermos que Ele fez de nós nova criatura,
que Ele derramou abundantemente do seu amor, que Ele derramou abundantemente da sua graça por meio do Espírito Santo, e que nos capacitou para vivermos neste mundo como lhe agrada. Se nós não entendermos isso, nós não viveremos conforme as Escrituras. Nós não viveremos segundo a vontade de Deus e nem o querer de Deus. E precisamos amadurecer. Por isso, há essa insistência em buscar. Busque, conheça, procure, leia, entenda a vontade de Deus para a sua vida. Julgue o que está ouvindo, para que você não caia em ciladas, para que você não aceite crendices em sua vida, para que haja um amadurecimento. E assim a gente faz. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo, em tudo que a gente está ouvindo, para que a gente não aceite sofismas nas nossas vidas e passemos a adotar uma religião, uma religiosidade que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por isso, Calvino fala uma coisa muito interessante, e ele diz assim, que a nossa fé, ela tem que ser racional, e não irracional, mas essa racionalidade dessa fé, ela tem que ser baseada nas Escrituras, não no pensamento natural. Porque se basearmos no pensamento natural, nós vamos partir para o otimismo, para o pensamento positivo, vamos partir para crendices que não tem nada a ver com a vontade de Deus. As Escrituras nos traçam os parâmetros do que é a fé, do que é o conhecimento de Deus, das suas promessas e de como devemos viver. Muitas vezes até falo, não precisa ler muito. Se você se empenhar simplesmente para ler a carta aos Romanos e entender a obra de Deus nas nossas vidas, você já vai entender mais de 80% daquilo que é o Evangelho, que é o reino de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos buscar, na racionalidade das Escrituras, a verdadeira vida que Deus tem. O pensamento de Deus, o plano de Deus e a vontade de Deus revelada aos apóstolos, revelada a todos os profetas. Para que a gente viva neste mundo como filho, sendo imitador de Deus e vivendo segundo as Escrituras. Eu não vou crescer na fé, não vou amadurecer na fé, se eu não conhecer a palavra. Para que, tendo entendimento, eu possa sim, como fala em Hebreus, ter a certeza daquilo que ele falou, basear a minha vida nesses fatos, basear o meu viver naquilo que Deus falou acerca de nós, como família e como pessoa. E nós precisamos entender que isso tudo nos conduz ao amor de Cristo para expressarmos Ele ao mundo. O que nós temos que entender é que nós fomos chamados para ser como Cristo. E ser como Cristo é nos dar, é nos oferecermos, é sermos a oferta, é fazer da nossa vida um sacrifício em favor da vontade do Pai. Se eu não entender isso, eu não vou viver as coisas que eu tenho que viver no meu dia a dia da maneira como agrada ao Pai. Eu simplesmente viverei a minha religiosidade e não cumprirei o seu querer. Por isso, quem nos convence do pecado? Quem nos conduz na vontade de Deus? Quem nos leva a compreender a vontade de Deus e entender que nós, antes escravos do pecado, agora escravos da justiça, e que devemos agora oferecer os nossos membros à justiça? O que é oferecer os nossos membros à justiça? Nós entendemos? Nós compreendemos isso? Porque se a gente não entender essas coisas básicas, como a gente vai viver? O que é a justiça de Deus? Se nós não entendermos isso, nós praticaremos as obras de Deus? Muitas vezes nós lemos as Escrituras, nós pegamos e pincelamos religiosamente aqueles trechos que nos agradam, e a gente desconsidera aquilo que é mais importante, que Paulo escreve em todas as suas cartas, como viver neste mundo. Quando a gente pega a carta aos Romanos, do capítulo 12 para frente, que ele fala assim, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele fala antes, prestar um culto com entendimento a Deus, oferecer os vossos membros como um culto com entendimento a Deus.
ele começa a explicar o que é esse culto. Você lembra o que está lá? Você lembra do que ele fala? E nós precisamos lembrar em todo o tempo daquelas palavras. A partir do 12, ele só fala do que é o culto racional. Na carta aos Efésios, ele fala desse culto racional, desse culto com entendimento, do culto que agrada a Deus, que no fundo é isso que Cristo fez, que no fundo é o que nós devemos fazer, amar como Cristo amou. E nós não estamos falando de sentimento, estou dizendo que não é que não vai haver sentimento, porque quando eu conheço o amor do Pai, compreendo o amor do Pai, eu vivo na plenitude dessa vontade, desse querer. Por isso, como a gente expressa essa fé? Quando eu revelo o conhecimento de Deus. Como eu revelo o conhecimento de Deus? Eu preciso crescer nisso. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, eu preciso saber o que ela fala. O que ela fala acerca da vontade de Deus, o que ela fala acerca de mim como pessoa, e quais são as promessas de Deus que tem para mim. Se eu conheci isso, entendi isso, lembrando que eu faço tudo isso, toda a leitura, é no reconhecimento da dependência do Espírito para que ele possa iluminar o entendimento, ele vai trazer o entendimento, ele vai ligar as coisas, vai me trazer a compreensão, iluminando o entendimento daquilo que Deus fala acerca de nós, de nos ter feito nova criatura, de sermos filhos, de ter nos habilitado, de ter dado no seu Espírito. Eu tendo entendido isso, aí eu vou compreender a maneira como eu devo viver. Aí eu vou conhecer o Pai, conhecer na plenitude da sua vontade. A vida eterna está, como está lá em João 17,3, o quê? Que a vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Se conhecermos, se andarmos, se tivermos intimidade, nós vamos conhecer. E quando a gente conhece o Pai, conhece da sua bondade, da sua longanimidade, do seu amor, daquilo que são as suas virtudes, nós vamos fazer aquilo que Pedro falou que era para fazermos. Que ele nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, nos fez nação santa, povo de sua propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes para quê? Para proclamar as virtudes de Deus. Isso não será peso, mas é o entendimento de quem eu sou em Deus e da capacitação que Ele nos deu para a gente viver a sua vontade, para expressá-lo neste mundo, para revelá-lo em todas as obras, em todas as ações, em todas as palavras. E nisso, compreendendo que isso é uma jornada de crescimento. Vou passar por provações, vou passar por aflições, vou passar por dificuldade. Vida tranquila eu vou ter? Nós muitas vezes queremos e esperamos vida tranquila. Nós teremos vida tranquila neste mundo? Não. Sabe qual a única promessa que Jesus nos deu? Que neste mundo passaríamos por aflição. Mas como Ele, que venceu o mundo, nós também podemos vencer. Porque nós não vivemos segundo a perspectiva deste mundo, mas nós vivemos por aquilo que a gente não vê, por fatos que a gente conhece, que a gente compreende. Por isso eu preciso conhecer. Por isso eu preciso conhecer o Pai. Conhecendo o Pai, conhecendo quem Ele é, eu vou me ofertar em favor das pessoas. Eu vou me colocar diante das pessoas como aquela oferta que Deus faz, sendo como Ele diante das pessoas, para que as pessoas possam conhecer o Pai. Ninguém vai conhecer o Pai se não for através das nossas vidas. Por isso é importante entendermos o compromisso que precisamos ter com o Pai. E a gente faz isso baseado nas suas promessas. A nossa vida só pode ser vivida baseado nessas promessas. Na compreensão de quem somos, na compreensão da obra que Ele realizou. Para a gente não viver segundo as nossas crendices, segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos, mas para vivermos segundo a sua vontade. Nas Escrituras, temos a vontade de Deus expressa. Essa vontade que tem sido falada. Mas o desejo de nosso coração é que haja um empenho por parte de cada vida por conhecer essas Escrituras. Porque conhecendo você vai experimentar a verdadeira vida abundante que Cristo prometeu. Vai entender o que seja uma fonte a jorrar de nós mesmos. E nós precisamos entender isso. E aí não importam as circunstâncias, não importa se eu vou morrer. Porque nas situações que eu estou vivendo, mesmo que eu morra,
estou ganhando. Porque o dia que a gente se livrar deste corpo, na realidade nós temos coisa que é muito melhor e muito maior, que é ir para o Pai. Se eu tenho medo de morrer, se eu tenho medo de partir deste mundo, é porque eu ainda não estou vivendo a vontade de Deus e não conheço essa vontade. Por isso a gente precisa entender uma coisa muito importante. João 13:34. A expressão da fé está em amar como Cristo amou. Como está em Efésios 2:10, que nós somos salvos para as boas obras. Boas obras implica em revelar o Pai neste mundo. Como está lá em Mateus 5:16, que os homens, que brilhe a vossa luz, para que os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. O que nós queremos? Conhecer dessa vontade, experimentar dessa vontade de Deus, ou continuar nessa vida medíocre que nós temos vivido? Nós precisamos crescer e entender os nossos compromissos com o Pai. Antes de mais nada, com o Pai. Porque se não tivermos o compromisso com o Pai, com sua vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua revelação, segundo as Escrituras, nós não viveremos aqui neste mundo de maneira digna e nem revelaremos o Pai ao mundo. Por isso, sem obras, não existe fé. Se a tua vida não está caminhando para a maturidade, para revelar Cristo, para ser expressão da plenitude de Cristo, como Paulo afirma, isso quer dizer que nós não estamos ainda entendendo e nem compreendendo a vontade do Pai. E a gente precisa crescer e amadurecer. A nossa vida só faz sentido se revelarmos o Pai ao mundo. E só vamos revelar o Pai ao mundo quando compreendemos que temos que viver baseado na fé. E a fé, ela só traduz aquilo que são as promessas de Deus para as nossas vidas e não baseado naquilo que eu creio, no sentido de desconhecimento das Escrituras, porque alguém me falou alguma coisa. Preciso conhecer. Para viver na plenitude de uma vida com fé, que expressa o Pai ao mundo, e eu traduza na minha vida as obras de Deus. E aí, faço dessa vida uma oferta, pelo crescimento do meu irmão, porque eu entendo que sou responsável por ele, e faço da minha vida uma oferta, santificando o nome do Pai, revelando o Pai ao mundo, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. A gente precisa entender isso. Só assim vamos viver a plenitude da vontade do Pai. Só assim cumpriremos o nosso papel neste mundo, só assim não viveremos uma religiosidade e expressaremos Deus, seremos imitadores de Deus. Porque a nossa vida ela tem que ser plenamente baseada não no que nós vemos, mas naquilo que Ele falou acerca de nós e da obra que Ele realizou em nossas vidas, que nos libertou para a gente viver a plenitude da sua vontade. E saber que a palavra de Cristo, no início do seu ministério, é uma verdade para nós. Que Ele veio para proclamar a libertação, restaurar as vistas e colocar em liberdade. Nós precisamos ter a consciência de ter o entendimento iluminado e de entender que fomos libertos para revelar o Pai ao mundo. Só assim seremos a igreja como família que Ele planejou. E cresceremos e passaremos isso para outros e ensinaremos outros a viver da mesma maneira. E poderemos dizer com toda a sinceridade, com todas as falhas que a gente tem, com todos os erros que a gente comete no nosso dia a dia: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Porque nós fomos chamados para isso. Amém? Dobre a tua cabeça. Senhor, nós entendemos que a tua vontade está expressa nas Escrituras, que nós precisamos conhecer, compreender e queremos, Senhor, ter o nosso entendimento iluminado para que a gente possa entender na plenitude da tua vontade aquilo que o Senhor fala acerca de nós, do teu plano, do teu propósito,
para que como filhos a gente possa, conhecendo o Senhor, expressá-lo no mundo, ser seu imitador. Para que vivendo por fé a gente possa amadurecer, crescer nessa jornada, entendendo que a nossa vida neste mundo não se trata de tranquilidade nem de prosperidade na perspectiva deste mundo, mas de entendermos que estamos aqui para revelar o Senhor, na abundância ou na falta, muitas vezes na fome ou na abundância. Mas sabemos que em tudo e em todas as coisas que fizermos, o propósito de nossas vidas é revelar o Senhor neste mundo, revelar da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Que a gente possa entender o compromisso que temos que ter contigo, com a tua família, com o teu povo e principalmente compromisso com este mundo de revelar o Senhor, de sermos realmente a igreja na plenitude da tua vontade, para conduzir as pessoas ao conhecimento da tua graça e do teu amor. Sê conosco, Senhor, e nos conduza em graça, na expressão daquilo que seja o teu desejo e querer para as nossas vidas. Nós oramos, te agradecemos e sabemos que podemos estar na tua presença por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é no nome dele que a gente ora, que nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e operado em nós. Conduza-nos, Senhor, para a glória e louvor do teu nome por meio de nossas vidas. Amém.